isso é a literatura especializada que diz, o potencial para a conservação da biodiversidade e para o incremento da segurança alimentar são contundentemente grandes nos quintais. Bom, então me interessou, como a minha tese é sobre cidades médias que estão crescendo mais que as grandes e pequenas no Brasil, como eu já falei para vocês, me interessou entender como os quintais são usados, como eles são manejados, que tipo de vegetação há neles, através de um gradiente social. Então eu fui comparar os quintais de periferias pobres da cidade de Sarandi, de 4 bairros da cidade de Sarandi. Nós sorteamos 300 quintais de 4 bairros de Sarandi e comparamos com 260 quintais que nós sorteamos no bairro Zona 2, que é um bairro de classe média alta da cidade de Maringá. Eu coletei uma pletora muito grande de dados, infelizmente eu não vou ter tempo de expô-los aqui, mas oxalá em breve minha tese já esteja defendida e com certeza ela vai estar na internet para vocês baixarem e terem acesso a mais dados, mas existem alguns dados bastante eloquentes, né? Nos bairros de Sarandi nós encontramos 197 espécies vegetais, herbáceas, arbustivas e arbóreas. Na Zona 2, 380 espécies, aproximadamente o dobro, né? A densidade da vegetação é de 0,19 indivíduo por metro quadrado nos bairros de Sarandi estudados e de 0,41 indivíduo por metro quadrado na Zona 2. Ou seja, em termos, a grosso modo, os ricos plantam o dobro do que os pobres, né? Proporcionalmente não é o dobro da área. Perdão? Quase o dobro da área. Curiosamente, esse é um tópico que eu vou abordar agora. A área média dos quintais de Sarandi é de 120 metros quadrados, de área média livre, ou seja, não cimentada. A área média dos quintais da Zona 2 é de 164 metros. Então a diferença não é tão grande assim. A minha dissertação de mestrado eu fiz num bairro periférico de Salvador. Os quintais ou não existem ou são minúsculos. Aqui a gente tem uma periferia diferente, é uma notícia boa essa. Nós temos periferias pobres, mas com espaço para planejamento. Em Salvador é praticamente impossível planejar os quintais das periferias porque eles são muito adensados, né? São muito pequenos. Os bairros de Sarandi têm em média 3 árvores por quintal, a Zona 2, 5 árvores por quintal. 5 arbustos por quintal em Sarandi, 31 arbustos por quintal na Zona 2. Eu poderia ficar o resto da tarde conversando com vocês e elencando exemplos de benefícios que a vegetação traz para as pessoas, sobretudo benefícios para a saúde das pessoas, né? Para resumir, os ecólogos calcularam que para cada real investido em arborização urbana, os cofres públicos recebem de volta R$2, sobretudo pela prevenção de algumas doenças. Existe uma correlação muito bem demonstrada em estudos epidemiológicos, afirmando que pessoas que vivem cercadas de verde são mais longevas do que as pessoas que vivem em bairros onde predomina o cimento e onde a arborização é escassa ou inexistente. Então, me causa muita tristeza quando eu converso com alguns urbanistas, com alguns colegas meus da universidade. Eles falam assim, essa história de árvore, né, isso é bacana, né, verde, é bonito, mas a gente tem preocupações mais importantes, né, saneamento, escola, transporte, etc. E realmente são equipamentos que visam a cidadania das pessoas, são muito importantes, mas a árvore é um equipamento também importante porque ela protege as pessoas contra a poluição, as árvores têm capacidade de retirar alguns poluentes da atmosfera, elas protegem as pessoas contra o câncer de pele. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem uma média de 1 milhão de casos anuais de câncer de pele e existe uma correlação de uma maior incidência de câncer de pele em bairros menos arborizados. Crianças que brincam em espaços vegetados têm um desenvolvimento cognitivo mais rápido, mais complexo. As brincadeiras de crianças
em espaços vegetados são mais criativas do que brincadeiras de crianças em espaços cimentados sem vegetação. Então, existe uma série de benefícios que a vegetação traz para a saúde humana, para o desenvolvimento cognitivo humano, que tem que ser levados em conta na produção ou no desenvolvimento de novos bairros das cidades brasileiras e do mundo todo também. E claro, eu volto a repetir, os quintais são espaços de conservação também da biodiversidade. Nós identificamos espécies alimentícias que só ocorrem nos quintais, como é o caso da alvalha, uma planta que é parente da pitanga, que todo mundo conhece, né? Alguém aí já viu uvalha para comprar no mercado? Não existe uvalha para comprar no mercado porque não interessa para a agroindústria cultivar uvalha. Uvalha é uma fruta riquíssima em vitamina C. Quem come uvalha em Maringá? Quem come uvalha em Sarandi? Quem tem uvalha nos seus quintais? Algumas pessoas acho que nunca ouviram falar dessa planta, né? É parente da pitanga. É uma planta da flora brasileira que está sendo conservada nos quintais. Provavelmente essa planta esteja sofrendo um declínio no seu ecossistema de origem, que na Mata Atlântica, no caso, que ela está sendo devastada. E nós temos exemplares de uvalhas que nós identificamos nos quintais, que representa uma forma de conservação de agrobiodiversidade, né? Diversidade agrícola que nós estamos preservando nos quintais. Nós também identificamos 7 espécies ameaçadas de extinção, algumas criticamente ameaçadas de extinção, que são cultivadas nos quintais. Então, eu reafirmo o quintal como um espaço onde você pode promover uma forma de conservação, uma forma de preservação de espécies ameaçadas de extinção. Duas imagens bastante contrastantes, né, dos quintais, do manejo dos quintais, da gestão dos quintais, do uso desse solo entre Sarandi e entre a Zona 2. Como eu estava conversando com o nosso companheiro ali, diferentemente de outras cidades, Sarandi tem periferias com espaço, bastante espaço. O que falta é a elaboração de políticas públicas, é o envolvimento da sociedade, do Rotary e de outras instituições para vegetar esses espaços para a conservação da natureza e também para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Esse espaço vai plantar bastante para ter comida, para ter alimentação na sua casa, né? O que a gente descobriu é que 3 fatores, sobretudo, são motivadores da falta ou da escassez de vegetação entre os pobres. A cultura alimentar, que basicamente é uma cultura baseada em muita caloria e pouca verdura, pouca fruta. A percepção do solo como uma poupança. Os pobres do Sarandi querem aumentar as suas residências. Esse é um direito legítimo. Eles querem mais conforto. Esse é um direito legítimo. Mas como aumentar as residências, como aumentar a área das residências de Sarandi sem sacrificar os quintais? Isso também demanda políticas públicas. Porque ao invés de se expandir as vivendas, expandir as moradias de Sarandi de maneira horizontalizada, nós não promovemos uma forma de planejamento que permita a verticalização das moradias em Sarandi. Moradias verticais de dois pavimentos, né? Quartos em cima, área cozinha embaixo e menos quintal sacrificado, mais área para plantios. Como eu disse, eu não sou contra a agricultura convencional, ela tem o seu papel na alimentação do mundo, mas é um consenso, inclusive entre os colegas agrônomos que trabalham na FAO, de que a agricultura convencional deve ser complementada com outras formas de agricultura que consigam vencer o desafio de alimentar a humanidade que cresce. E uma dessas formas é a agricultura urbana. Que, grosso modo, são cultivos praticados em áreas urbanas, desde aquele pé de jabuticaba, ou de pitanga, ou de acerola que você tem em casa, até o
pequeno agricultor que vai lá no terreno baldio de Sarandi e planta cebolinha para vender nas feiras livres. A agricultura urbana tem um escopo muito grande e esse é um dado que eu acho interessantíssimo. De acordo com a FAO, 14% da comida do mundo é produzida dentro das cidades. Então esse é mais um senso comum que a gente está demolindo aqui, né? O primeiro foi de que a cidade é o oposto da natureza, o que não é verdade. O segundo de que a cidade é uma coisa oposta à agricultura, o que também não é verdade. De acordo com a ONU, essa produção pode dobrar nos próximos anos se houver políticas apropriadas para isso. A gente pode chegar a produzir mais ou menos 1/3 da comida que nós precisamos para alimentar as pessoas dentro das cidades. Quais são as vantagens disso? As vantagens disso são maior segurança alimentar e menores impactos ambientais. Ora, meus amigos, para vocês terem uma ideia, um produto rural, um produto agrícola, um alimento produzido nos Estados Unidos, ele viaja em média 2.000 quilômetros da fazenda até a mesa do consumidor na cidade. 2.000 quilômetros. Vocês conseguem imaginar o impacto ambiental embutido nessa viagem de 2.000 quilômetros de um lote de maçãs ou de milho ou de outro alimento qualquer? Bastante grande, né? Simplesmente cultivando nas cidades, nós estamos já eliminando ou reduzindo uma série de impactos ambientais bastante grandes. Bom, geralmente as teses são acadêmicas, né? Elas não têm uma preocupação em, digamos, devolver para a sociedade os dados que elas obtiveram, né? Eu até faço um pequeno parênteses aqui. É uma pena porque formalmente, né, a universidade está assentada no tripé extensão, pesquisa, ensino e extensão, mas na minha opinião, não sei se a Sônia concorda comigo, o Ricardo, eu acho que a extensão é negligenciada nas universidades. A extensão é vista como uma atividade menor, como uma atividade não tão prestigiosa quanto o ensino e quanto a pesquisa, o que é uma pena muito grande, né? Eu já participei de concursos para professor universitário em diversos estados do Brasil aí, e nos concursos quase nunca os projetos de extensão são levados em consideração na hora de pontuar o currículo do concorrente ao cargo de professor. Por quê? Num país com tantos problemas como o Brasil, os projetos de extensão que poderiam alavancar uma série de soluções são considerados uma coisa menor. Mas nós desenvolvemos um projeto de extensão durante a tese que consistiu no plantio de árvores frutíferas nos quintais pesquisados dos bairros de Sarandi. Uma das ações de plantio aí, vocês podem ver que os intelectuais também botam a mão na massa, né? Eu participei e me envolvi diretamente com os plantios dessas mudas. Era uma delícia percorrer as casas das pessoas e, enfim, desenvolver as ações de plantio. Nós obtivemos esse dado aí. A gente conseguiu atingir 888 quintais e nós conseguimos plantar 3.063 mudas de frutíferas nos quintais de Sarandi. Uma coisa importante, o projeto é interessante, merece implicação no Paraná e no Brasil, mas ele não funciona sem educação ambiental e não funciona sem educação nutricional. As pessoas têm que ser, de fato, educadas para entender a importância das frutas e das verduras na alimentação delas, e elas têm que ser informadas, digamos assim, da importância da árvore para a conservação da biodiversidade. De acordo com a literatura técnica, nos ecossistemas urbanos, mais árvores significam mais biodiversidade, atração de biodiversidade, atração de pássaros, pequenos mamíferos, insetos e por aí vai. Mais árvores frutíferas igual mais segurança alimentar. Existe uma correlação muito bem comprovada na literatura. As pessoas que cultivam nos quintais, elas consomem o que cultivam e deste modo elas se alimentam de maneira melhor. E o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, eu qualifico de tragédia. A tragédia da segurança alimentar no Brasil.
Porque até alguns anos atrás a gente pensava o seguinte: bom, o rico ou a pessoa de classe média se alimenta convenientemente bem, se alimenta bem, tem dinheiro para comprar comida, e o pobre se alimenta mal porque tem pouco dinheiro, e etc, etc, etc. O que nós constatamos hoje, essa é uma pesquisa do IBGE que foi lançada agora em 2011, está disponível na internet. Eles lançaram um livro sobre a segurança alimentar no Brasil, e mais de 90% da população brasileira não ingere os 400 gramas de frutas e verduras que a OMS recomenda para uma vida saudável. 100% dos brasileiros não ingerem a quantidade diária de vitamina E recomendada para uma vida saudável. Nós estamos nos alimentando muito mal. Esse é um problema transsocial, não é só um problema de pobre, é dos ricos também. E ações para o aumento da segurança alimentar devem ser desenvolvidos. Por quê? Porque a falta de segurança alimentar indica uma probabilidade muito forte da incidência de várias epidemias, vários tipos de câncer e vários tipos de doenças oculares resultantes da má ou da pouca ingestão de frutas e verduras pela população brasileira. Então, o que nós precisamos é de mais fotossíntese nas cidades, né? Quintais urbanos que podem ser planejados para formar um sistema agroflorestal contínuo, com plantio de árvores frutíferas, com plantio de plantas ornamentais. As pessoas não querem só comida do quintal, elas querem a beleza também, né? As árvores, as plantas ornamentais atraem uma série muito grande de biodiversidade, de fauna silvestre, com resultados socioambientais muito grandes. Então, o que nós constatamos na minha tese de doutorado foi um caso de injustiça ambiental, ou seja, de acesso diferenciado a serviços ambientais, que no caso dos ecossistemas urbanos, a vegetação propicia aos moradores. Desculpa, eu sei que meu tempo já está encerrado, eu vou pedir mais 2 minutos, porque eu tenho mais 3 slides para passar para vocês. As cidades estão crescendo, as cidades não podem crescer ao bel prazer da especulação imobiliária, né? Elas não podem se expandir demais, mas a gente também não pode promover um tipo de urbanismo que eu chamo de urbanismo casinha de cachorro, se vocês me permitem uma expressão um pouco dura, né? Essas são casas do projeto Minha Casa Minha Vida no bairro Bom Pastor, que foi um dos bairros que eu estudei. E nós vemos claramente o Estado planejando um urbanismo que nega aos pobres o direito ao verde, um urbanismo que nega aos pobres o direito aos benefícios da vegetação. Não existem áreas verdes nesse projeto, não existem praças nesse projeto. Os quintais têm 25 metros quadrados e os quintais estão sendo transformados em pequenas garagens, estão sendo pavimentados para que as pessoas guardem suas motocicletas, bicicletas e eventualmente automóveis. Há 3 dias atrás, a presidente Dilma Rousseff foi inaugurar uma unidade do projeto Minha Casa Minha Vida no Rio de Janeiro, e uma repórter perguntou se ela não achava que aquilo eram casinhas. E a Dilma ficou muito ofendida, né? Bateu boca com a repórter e tal. Eu realmente gostaria de estar lá e mostrar essa foto para ela, porque realmente são casinhas, né? Não são habitações dignas para as pessoas. E é um urbanismo que, na minha opinião, resolve um problema de maneira assistencialista e causa uma série de outros problemas no futuro próximo para as pessoas que vivem aí. Bom, um dos frutos da minha tese foi a aprovação de um projeto, que é o projeto Censo da Vegetação da Região Metropolitana de Maringá, que é coordenado pela professora Sônia Letícia e também por mim. E o objetivo do projeto, ou os objetivos, digamos assim, são relacionar os dados sociais e urbanísticos a maior ou menor presença de vegetação arbórea, traçar diretrizes de planejamento para diminuir essa injustiça ambiental ou aumentar o acesso do pobre, dos quadros mais pobres, à vegetação, sobretudo a vegetação arbórea. Existe um problema muito sério hoje na região metropolitana de Maringá, que as árvores estão envelhecendo, né? A gente observa corte de árvores na cidade de Maringá por o processo de envelhecimento. A árvore torna-se perigosa, ela tem que ser removida. Isso é um problema sério porque cada árvore que é removida de uma calçada,
ela custa ao contribuinte mais ou menos $700, porque até que uma nova árvore seja plantada, até que essa árvore cresça, desenvolva uma copa grande e comece a propiciar aqueles benefícios que eu contei para vocês, passam-se entre 5 e 10 anos. Então, durante 5 ou 10 anos, aquele espaço vai ficar impedido de receber os benefícios da arborização. E nesse sentido, os quintais são interessantes, porque a árvore vai estar sendo gerenciada diretamente pelos moradores. A vida útil da árvore geralmente é maior, porque ela não vai estar submetida a alguns estresses que as árvores nas calçadas estão submetidos, e isso significa melhoria da qualidade de vida e diminuição de custos para a prefeitura também. Temos um pequeno financiamento da Fundação Araucária para esse projeto, um pequeno financiamento mesmo, mas o que importa é que eu posso afirmar para vocês com certeza que é a primeira vez no Brasil que um projeto dessa natureza é levado a cabo. E um dos frutos do projeto do Censo da Vegetação de Maringá é uma dissertação de mestrado que está em curso. A advogada Marcia Aparecida Lemes, que está aqui na plateia, ela vai trabalhar na dissertação com o tema de injustiça ambiental urbana e vai usar parte dos dados dessa pesquisa para concluir a sua dissertação. Muito obrigado a todos e um grande abraço a vocês. Vamos agradecer a brilhante palestra do professor Fábio Angioleto sobre ecologia urbana. Temos espaço para 2 perguntas, bem rapidinho, por favor. Bom dia a todos. Mohamed Abdallah, presidente do Rádio Nova Esperança. Não sei se foi esquecimento ou não envolvia a sua tese a grande concentração de massa populacional, de prédios. Hoje nós estamos observando que nas grandes metrópoles, às vezes, nós temos prédios que acabam se transformando numa pequena cidade. Talvez o desequilíbrio dessa grande concentração de massa populacional ou de grandes prédios não pode estar levando ao desequilíbrio da natureza, uma vez que a gente sabe da lei de Lavoisier, que na natureza nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma. Mas só que nessa transformação nós estamos vendo que é um deslocamento muito grande e concentração, talvez isso possa estar levando a essas grandes catástrofes que está acontecendo no mundo todo. Nós estamos vendo isso recentemente no Japão, aconteceu aqui no Brasil também e em outras partes do mundo. Eu gostaria de, não sei se você não envolveu essa parte de construção de material de grandes prédios. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Na verdade, eu comento, digamos assim, ligeiramente na tese sobre isso, né? Que a gente tem um balanço complexo pela frente, né? Como eu disse para vocês, a gente não pode espraiar demais as cidades, a gente não pode espalhá-las demais, mas também não pode concentrá-las demais, né? Os prédios são uma solução ambígua, na minha opinião, porque de uma certa forma elas diminuem o espaço que a cidade tomaria de solos agrícolas e de solos florestais. Mas existem evidências de que a qualidade de vida nos prédios nem sempre é tão boa quanto a qualidade de vida em bairros horizontais. Por exemplo, existem evidências de que crianças que moram em prédios, elas têm uma maior probabilidade de incidência de doenças respiratórias do que crianças que moram em casas com quintais arborizados. É um balanço difícil, é uma pergunta difícil. Na verdade, a ecologia urbana ela tem mais perguntas do que respostas. E essa é uma delas, talvez seja o debate mais quente, digamos, da ecologia urbana. Quanto a cidade deve se espalhar? Quanto ela deve se compactar? Como é que a gente balanceia isso? Né? Mais uma pergunta, companheiro? Eu novamente. É bom, por ser apaixonado essa questão, eu sou engenheiro agrônomo, por ser apaixonado na questão de controle biológico, eu estava me perguntando aqui, nessa migração desse fomento das cidades como um espaço que venha a trazer uma variabilidade de vegetação, a uma possibilidade de produção, como que você vê nesse meio, nesse acontecimento, a migração
Porque hoje a gente vai em lojas agropecuárias, tem produtos já fracionados, pensando em jardins, em hortas, produtos químicos, né, agrotóxicos fracionados. Como é que você vê essa migração dos agrotóxicos do campo para dentro da cidade e de que forma combater isso, de que forma não deixar que já o espaço agrícola que está todo tomado por produtos químicos ocorra no lençol freático das nossas cidades também? Muito obrigado pela pergunta, uma excelente pergunta. A gente tem dados fantásticos dos Estados Unidos. Um geógrafo, ele calculou que os americanos eles têm uma verdadeira adoração por gramados, né? O padrão típico de urbanização americana são aquelas casas de subúrbio de classe média alta, com gramados, pouca vegetação arbórea, pouca vegetação arbustiva, gramados imensos, às vezes de até 1 hectare. E um geógrafo americano calculou que mais pesticidas são lançados nos gramados norte-americanos para livrar os gramados das ervas daninhas do que em todas as plantações de grãos da Índia, que é um país que tem 1 bilhão de pessoas. Vocês imaginem o impacto que isso tem na biosfera, né? Então uma coisa que eu me esqueci de dizer na minha palestra é que os ecossistemas urbanos são os ecossistemas mais complexos, mais difíceis de estudar. Por quê? Porque além das dinâmicas ambientais que influem sobre esses ecossistemas, a gente tem também dinâmicas sociais, políticas, culturais, sociais, influindo também nesse ecossistema, né? No Brasil, o que eu vejo ainda é que não existe um mercado tão forte como o dos americanos. Os americanos são incríveis, eles têm empresas multimilionárias de produção e consumo de pesticidas. E um dado interessante para você que é agrônomo, as pessoas com nível universitário, com educação universitária e com maior renda são as que mais aplicam pesticidas nos gramados, né? Então, para a gente ver que realmente a educação ambiental precisa percorrer um longo caminho, né? A gente acha que a pessoa educada, que teve uma educação formal universitária, ela automaticamente vai reproduzir comportamentos ambientalmente mais corretos. E isso nem sempre é verdade. E no caso dos gramados americanos, não. Então esse é outro desafio, né? O desafio de aumentar a diversidade vegetal, o que automaticamente vai trazer mais fauna para as cidades, sem o uso desses componentes químicos. Agradecemos a brilhante palestra do nosso professor Fábio Angioleto, e eu convido o governador Flávio Aparecido Zunta, sua esposa Valdete, e o presidente da Comissão Distrital do Meio Ambiente, companheiro Shigemasa Yamazaki, para fazer a entrega de uma lembrança e o certificado ao nosso palestrante. Fábio, é uma grandeza para a nossa instituição ter pessoas com essa preocupação e fazer com que o seu trabalho servirá para o nosso trabalho no nosso distrito. Nós estabelecemos que a cidadania seria um dos pontos fortes do nosso ano rotário. Tanto é que Valdete e eu, como professores aposentados, estamos com aquele projeto do Vamos Gostar de Ler, que simplesmente nós pensamos em 6 mil livros e vamos passar de 20 mil livros. Tamanha é o apoio que nós estamos recebendo de todos os Rotary Clubs para que nós iniciamos esse trabalho com as crianças. E dando continuidade ao projeto Cidadania, nós também pedimos aos clubes que adotassem escolas ou entidades para que através delas nós pudéssemos disseminar a cidadania e lá levar direito, obrigação. Então, essa palestra do companheiro Ricardo, que se fala sobre o direito ambiental, e a sua palestra nos dá bastante subsídio para que nós disseminamos isso pelos clubes afora. E justamente esse projeto de uso de quintal que o Shigemasa nos apresentou juntamente com o companheiro Fábio faz parte do projeto Cidadania. E todas essas informações
nós queremos transferir para os clubes, e para que os clubes passem a utilizar essas informações, essas palestras que nós promovemos. Porque as palestras não são só para ouvir os palestrantes. As palestras são oportunidades que nós damos à comunidade de encontrar ou buscar subsídio para fazer com que as suas comunidades tenham melhores condições de vida. Então, tamanha a importância da palestra do Ricardo e do Fábio, que nós tivemos aqui a participação de várias pessoas, e se nós tivéssemos mais tempo, com certeza nós estaríamos com mais tempo para fazer. E eu quero convidar a todos que continuem participando da segunda etapa, que nós vamos ter 2 apresentações de trabalhos. Nós temos o Umuarama Despertar, que vai apresentar um trabalho de meio ambiente que eles desenvolvem lá, e também o Rotary Club de Roncador. Só queria confirmar se vocês vão apresentar, e se for apresentar, então a gente vai ter 2 apresentações já de atividades nos Rotary Clubes, para que a gente possa mostrar para os demais clubes como nós devemos fazer, ou então sugestões, subsídios aí para que a gente possa fazer. E eu então convido o companheiro Chico Massa que faça a entrega do certificado ao professor Fábio. E da mesma forma eu convido a minha esposa Valdete que faça a entrega da lembrança do distrito para você.